noite, pessoal. Hoje a gente ficou responsável por tratar o assunto da suprema tarefa da igreja. Tá? Isso está na página 25. A partir da página 25. Antes de começar, eu vou pedir para a Júlia então ler Marcos 16, 15 e 16. Ele lhe disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o autor, ele relata nesse capítulo o seguinte, sobre a importância do trabalho evangelístico no mundo que a igreja deve ter. Então, você está com o seu? Começa a ler aí. Nossa, aí o versículo do meu pai. Vamos considerar outra palavra do nosso lema, o vocábulo suprema. A tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Então assim, se a gente for seguir os preceitos que Jesus deixou pra gente como orientação através dos apóstolos dele, antes de voltar para o céu, depois de ter ressuscitado e tudo mais, ele fala: ide e espalhem o meu evangelho pelo mundo a todas as criaturas, né? Então, qual é o objetivo da evangelização? Nesse caso, a evangelização do mundo. São as missões, mas basicamente são as missões em que você se desloca para outros locais e vai espalhar a palavra de Deus e converter outras pessoas e etc. Se a evangelização do mundo é a nossa tarefa mais importante, então, quando é realizada uma convenção missionária, deveríamos pôr tudo o mais de lado para nos fazermos presente em todas as reuniões. Pois, de outra maneira, estaríamos dando o primeiro lugar a alguma outra coisa. E não creríamos que a obra missionária tem prioridade em relação às outras atividades. Então assim, se a gente considerar que na visão do autor, ele leva muito a risca o que está em Marcos 16. Então, ele fala que o principal objetivo da igreja deve ser a evangelização do mundo. E como tarefa principal, a igreja tem que se organizar para direcionar isso para esse ministério das missões, né? Que é o que ele já leu. Aí entra uma questão polêmica, mas continua lendo no final desse parágrafo. Mostraríamos assim, pelas nossas ações, que damos o segundo lugar às missões. Além disso, se a evangelização do mundo ocupa o primeiro lugar, nesse caso deveríamos nos concentrar em contribuir para as missões, permitindo que as outras pessoas, não dotadas dessa visão, contribuam para outros interesses. Sempre haverá muitas oportunidades para a obra nacional, porque sempre existirão aqueles que dão maior importância à obra interna. Muitos dos objetivos dignos em nossa própria nação serão devidamente atendidos, e isso porque somente uma minoria ficará interessada na tarefa suprema da igreja. A tarefa suprema da igreja, na visão dele, como eu falei, está sendo até repetitiva aqui, a evangelização do mundo. Mas eu, Camila, tenho uma visão um pouco polêmica a respeito disso. Por quê? A igreja em si também tem uma importância social muito grande, que também tem que ser suprida, né? O texto todo, se vocês lerem, ele vai falar sempre que a igreja dele é direcionada para as missões no mundo. Sendo que eu acho, na minha opinião, que as missões são, sim, um ministério muito importante na igreja. A gente tem que direcionar esforços e fundos para isso, para a gente conseguir espalhar o evangelho o máximo que a gente puder.
Mas a evangelização local também é tão importante quanto. Porque não adianta às vezes a gente se concentrar fora e ao nosso redor a gente também está precisando. Então a evangelização, ao meu ver, é de uma forma geral. Porque além disso, além da evangelização local, a igreja também tem a função de amparo emocional para aquelas pessoas que estão precisando, amparo às vezes financeiro e etc. Então assim, a igreja em si, ela tem uma importância social tão grande quanto as missões. Então assim, uma coisa não deve sobrepor a outra, na minha opinião, tá? É diferente da opinião do autor. Mas enfim. Mas é o que eu estava conversando com a Sirlei a respeito disso antes da gente começar a aula. E esse livro foi escrito na década de 80, foi? 90? Na década de 90. De lá para cá, o protestantismo aumentou muito. Espalhou em mais regiões do mundo, a gente tem mais pessoas convertidas ao cristianismo de lá para cá. Isso é nítido, né? Mas isso também se deve à evangelização local. Ao amparo que a igreja presta para as pessoas que estão naquele local, que é tão importante quanto, né? Mas, de forma geral, o autor ele fica falando a respeito disso e as renúncias que a gente tem que fazer em cima dessas situações. Que a questão social da igreja ela já está suprida automaticamente, porque a gente está trabalhando para espalhar o evangelho. Então, se a gente está trabalhando para missão, automaticamente aquilo que é interno já está resolvido, né? Mas, como eu disse, minha visão é polêmica. O que também não está errado, se você for colocar, né, for avaliar. Então, por isso que eu coloquei aqui, até mais destacado, da evangelização do mundo frente à importância social da igreja. Então, assim, acho que está meio que parado, né? Quando a gente estava estudando a apostila passada, que a gente estava falando sobre as divisões da igreja, que estavam os ministérios, os dons e etc. Eu lembro que eu acho que eu dei aula sobre o ministério. E lá eu explicava, né, que a igreja ela é dividida em vários setores. Então tem ministério infantil, ministério de mulheres, ministério dos homens, dos adolescentes, conforme aquilo, né, dos casais, né, dos casais é importante. Conforme a necessidade de cada um, porque a igreja ela tem aquele papel de ela fazer aquele amparo, de abraçar, né, de forma geral. E aí, como que a gente cria essa consciência da importância da missão? Porque a missão, não basta a gente falar assim, mas eu gostaria de contribuir, não sei o quê, eu acho legal, tal. Mas temos sempre que ter em mente, quem está lá são pessoas que têm necessidades, tanto quanto a gente, dependendo do lugar que tiver, até mais. Então, a igreja, sim, ela tem que direcionar fundos específicos direcionados para a missão, para amparar as pessoas que estão lá, trabalham no Evangelho. Então, eu vou dar dois exemplos. O primeiro era o seguinte: a minha mãe, ela é da Igreja Presbiteriana do Brasil, e Presbiteriana Independente, se não me engano. E ela é responsável pelo Ministério das Missões. Ela que coordena, recebe as doações e faz os direcionamentos. E ela estava falando que quando ela começou começou nesse ministério, era um ministério pequenininho, tinha pouca gente que fazia contribuição e tal, e aquela coisa. Então começou dos últimos anos para cá a se fazer uma conscientização em massa de que o evangelho tem que ser espalhado para o resto do mundo. Não basta só a gente estar aqui. É importante a gente estar aqui, mas lá também é importante. E a gente também tem que contribuir para isso. E aí, através dos últimos anos, que as pessoas foram ganhando consciência e direcionando parte das ofertas para as missões. Então, hoje, o balancete anual já está muito superior do que era alguns anos atrás. Porque as pessoas têm aquela consciência, que inclusive a igreja dela sustenta algumas famílias fora do Brasil. Em Moçambique, na Espanha, tinha uma família que estava na Índia. Então são lugares assim, um pouco complicados, um pouco conflituosos e tudo mais, que exige muito, né? E esses em específico foram para lá não para trabalhar
ser missionários especificamente. Então, isso daí acaba enfrentando mais resistência local. Mas, de forma geral, as pessoas começaram a aderir mais e a ter mais essa consciência de que o mundo precisa ser alcançado por Cristo e contribuir mais. Obviamente que ninguém faz nada sem dinheiro hoje em dia, infelizmente, né? Faz parte. E é isso. E a outra observação que eu ia fazer era a seguinte. Uma vez eu estava num encontro de jovens, há uns anos atrás, quando eu era jovem. Você ainda é jovem? Eu sou jovem. Um pouco mais jovem que hoje. E o pregador, ele era um dos organizadores do Palavra da Vida, lá no Brasil. Palavra da Vida, para o pessoal que é daqui, o Sirlei me ajuda a explicar o Palavra da Vida. É um seminário? É um seminário de formação missionária. É uma formação da Igreja Batista, né? Ou não tem? Não sei, acho que é interdenominacional, a Palavra da Vida. Mas é um local onde as pessoas vão para estudar, para se tornarem missionários e pastores e etc. E muita gente da minha faixa etária, até para menos, eles falavam assim, quando estava bem naquela época de escolher o que vai fazer da vida, queriam ir para a Palavra da Vida. Aí ele virou e falou assim, é importante essa consciência de que você tem o seu lado missionário. Só que o mundo também precisa de bons jornalistas, bons médicos, bons advogados, engenheiros, etc, etc. Bons profissionais com uma visão cristã, que traga para o trabalho deles a visão cristã da coisa e ajude a espalhar o evangelho através dela. Então, o evangelismo local também tem a ver com isso. Porque nem todo mundo foi feito para ser missionário, mas todo mundo tem que espalhar a palavra, independentemente de onde estiver. Né? E eu acho que é isso.